E aí, meus amigos, tudo bem? Muito feliz por estar mais uma vez aqui com vocês. A gente vai falar de um tema bem curtinho, bem simples. É uma continuidade do capítulo 18, né? Da coletânea de preces. É importante a gente começar a nossa conversa lembrando de uma questão. Essa coletânea de preces, elas têm um caráter muito mais instrutivo e inspirador do que propriamente um script para que a gente possa conversar com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus que é paternal, relacionamento de pai para filho, não um relacionamento de patrão e empregado, em que quando a gente vai se dirigir ao nosso patrão, a gente tem que pensar, tem que estudar, tem que fazer realmente uma pauta para a gente ser assertivo na nossa conversa. Com Deus é um pouco diferente. Até porque Deus, a nossa forma de comunicação com Deus é pelos pensamentos e pelos sentimentos. As palavras, elas são performáticas. Elas servem muito mais para que nós possamos escutar aquilo que a gente está falando do que propriamente nosso eterno. Quando a gente pensa no que a gente vai falar, se o nosso sentimento já estiver na mesma faixa vibratória de Deus, Ele já sabe o que a gente quer e o que a gente vai dizer. Mas o Kardec, os livros da codificação, eles têm um caráter educativo. Então ele não deixou de lado as preces, como devemos fazer as nossas preces, para situações diversas. O que a gente vai falar aqui hoje na verdade eu dei uma informação errada, é capítulo 28 e não 18. Então tem que corrigir, e o item é o 30. Ato de submissão e resignação. Submissão e resignação praticamente é uma redundância, porque a resignação é um ato de submissão. E o que é submissão? É obedecer ao império, à vontade, às ordens de alguém, aos comandos. E no nosso caso, é obedecer à vontade de quem? Deus. Simples assim. Mas esse tema é simplesmente isso? Não. O Kardec, quando ele escreveu esse item, ao final ele faz até uma remissão ao capítulo 5 das causas atuais e anteriores das aflições. Esse tema, esse trecho do capítulo 28, ele nada mais é do que uma lembrança da lei de causa e efeito. Porque ele vai dizer o seguinte, que quando a aflição nos bate à porta, a gente tem que ter em mente o seguinte, que isso nada mais é do que a colheita do que a gente plantou num passado recente, na vida atual, ou seja, tomamos escolhas e atitudes cujas consequências a gente está sofrendo agora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são a origem, ela é mais remota.
vidas passadas, e as aflições na vida atual nada mais são do que resgates das nossas vidas anteriores. Mas quando as aflições elas não têm nenhuma relação com isso, não tem uma relação com a lei de causa e efeito, então ele vai dizer que isso é uma prova em que Deus, pela sua infinita bondade, nos submeteu, tem um caráter missionário e, independente das três causas, o objetivo final é o bem. Depois da aflição, depois de um sofrimento, vem o alívio, vem a alegria, vem a felicidade. Assim como depois da tempestade, abre-se o sol. Aí é que reside a bondade e a sabedoria infinita de Deus. Então, essas preces de submissão e resignação nada mais são do que conversas que a gente tem com Deus, no sentido de dizermos a Ele que a nossa fé está fortalecida, que a gente tem certeza, em primeiro lugar, que tudo isso que está acontecendo em nossas vidas tem um caráter elevado. É o amor de Deus em prática. A segunda questão é que a gente sabe que o sofrimento vai passar. Esse é o segundo lado dessas preces. E o Kardec aqui ele nos traz 3 exemplos em que a gente vai ver isso. Eu não vou ler as 3, porque isso aqui está no próprio Evangelho. Quem tiver curiosidade e quiser utilizar isso como fonte de inspiração, está aqui. São 3 trechos. Mas o primeiro, o item 31, ele diz lá: meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Então, esse é o primeiro exemplo, é o exemplo de aceitação. A gente conversando com Deus e começa a nossa conversa com Ele dizendo que a gente está ciente do que está acontecendo. O segundo exemplo é uma conversa que tem um caráter um pouco mais rogatório. A gente reconhece, mas ao mesmo tempo a gente também diz a Ele que nós somos fracos para suportar as aflições e as provações. Então qual que é a ideia? Sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir, me deis forças para suportar as provações que te aprouve destinar-me. Então a gente reconhece a soberania de Deus, tanto que a gente se dirige a Ele. A gente reconhece as nossas fraquezas e ao mesmo tempo a gente pede forças para suportarmos as provas. O terceiro exemplo é um reconhecimento de que Deus agiu na nossa vida. A gente sabe das aflições, nós pedimos a Ele forças e agora a gente tem que efetivamente agradecer, reconhecer e agradecer pela força que Ele deu. A Ti dirigi o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones. Então, o assunto é bem curtinho, não demanda muita delonga, muita explicação, mas o importante é a gente saber que há preces para tudo. Mas o mais importante de tudo
não são as palavras que nós devemos utilizar em cada prece, mas os nossos pensamentos e sentimentos para cada ocasião. É a mesma coisa quando a gente vai conversar com os nossos pais, com o nosso pai. Para cada momento, para cada conversa, para cada assunto, a gente vai com uma inspiração, com um sentimento diferente. E com Deus não pode ser diferente, distinto disso também. Tá certo, meus amigos? Eu desejo de coração que a luz de Deus e de nosso Mestre Jesus, ela se irradie por todo o planeta, que nos traga alívio, nos traga paz, nos traga sabedoria, que ilumine os nossos caminhos, que alivie as nossas aflições e que em breve a gente possa se encontrar novamente. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais.